Olá! Que bom que nós pudemos dar uma parada nas nossas atividades diárias e pudemos tirar um tempinho para refletirmos sobre o livro Palavras de Vida Eterna. A nossa conversa de hoje vai ser a partir da leitura da lição número 15, no Roteiro da Fé. Essa página começa com palavras de Jesus que podem ser encontradas no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. E Jesus diz-nos o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sobre essas palavras de Jesus, Emmanuel nos diz o seguinte: o aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o Padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre aqueles que o acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa a menor dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes, aflições, dívidas e defeitos muitas vezes escabrosos. Daí a recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Essa página é belíssima. E ela começa com palavras de Jesus nos dando um conselho. Que conselho é esse? Primeiro ele diz que nós devemos negar a nós mesmos. Isso já é um convite para nós trabalharmos o nosso orgulho, o nosso personalismo, para nós aprendermos um pouquinho a entregarmos. Negar a nós mesmos em muitas situações significa entregarmos, significa dizer: Senhor, eu gostaria muito que essa situação fosse dessa forma, mas se tu achas que o melhor é que seja daquela outra, que seja feita a tua vontade.
falarmos isso para o nosso Pai, para Deus nosso Pai, assim como Jesus também fez. Só que para nós entregarmos, para nós termos essa confiança, para nós termos esse desapego, é preciso nós deixarmos um pouquinho de lado o nosso orgulho de acharmos que sabemos tudo, de que controlamos tudo, de que todas as situações vão acontecer exatamente do jeito que nós planejamos. Às vezes elas não acontecem. A malgrado da nossa vontade, a vida nos oferta outros caminhos que, em princípio, podem até nos parecer ruins, mas que depois nós vamos perceber que foram, na verdade, convites para nós nos renovarmos. E ele segue: negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. O que significa nós tomarmos as nossas cruzes, assumirmos as nossas dificuldades? O que significa isso? Ele fala para nós lá no finalzinho: renuncia com desassombro as bagatelas da estrada. Suporta corajosamente, olha que interessante, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje. Porque às vezes nós tomamos uma atitude, decidimos algo, às vezes irrefletidamente, como ele diz lá em cima, às vezes por invigilância, às vezes por inexperiência, às vezes por conta do nosso orgulho, nós tomamos uma decisão. Só que depois, essa decisão, claro, vai gerar para nós consequências. Todos os atos geram consequências. E nem sempre nós estamos dispostos a assumirmos as consequências dos nossos próprios atos. Não foram os outros que fizeram nada, fomos nós próprios. E ele diz aqui: suporta corajosamente. Não com aquela ideia de que estamos sendo castigados, de que estamos sendo penalizados, de que Deus está se vingando de nós. Vamos nos lembrar de que Deus não é uma pessoa como nós. Esses sentimentos que nós temos, essas mudanças de humor, essas oscilações de sentimentos mesmo que nós estamos à mercê, Deus não está. Deus não é como nós, que hoje gostamos de alguém, mas se alguém fizer algo de errado, a gente, naquele momento ali, a gente deixa de gostar um pouquinho menos dele. Ah, eu vou gostar menos de você agora porque você fez aquilo. Deus não é assim. Então, nada que acontece conosco é um castigo. Então, quando nós suportamos corajosamente as consequências dos nossos atos, nós estamos tendo uma atitude correta. Correta diante da vida. Correta diante do nosso progresso. Porque quando suportamos corajosamente as consequências que nem sempre são boas, nós estamos amadurecendo. Nós estamos aprendendo. Estamos ressignificando aquela sensação, ressignificando aquele momento. Ele não é um momento ruim que está me atrapalhando, que está me trazendo muitos problemas, muita tristeza. Ele é um momento que está me convidando a uma revisão, a uma reflexão dos meus próprios atos. E dessa forma, de uma próxima vez, eu já saberei como agir. Eu já sei que aquele caminho não é bom, então eu não vou mais por ali. E segue Emmanuel aqui, dizendo para nós o seguinte: muita gente, a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não acatarem, por não aceitarem o conselho de Jesus. Tem muita gente assim. E às vezes somos nós mesmos, né? Às vezes nós nos sentimos iludidos, ou melhor, desiludidos. Por quê? Porque nós colocamos, muitas vezes, nós colocamos num dirigente espírita, como ele está dizendo aqui, num padre, num pastor, num amigo,
colocamos o peso de algo que deveria partir de nós. Nós não temos às vezes aquela atitude, mas nós esperamos que o outro tenha. Nós somos imperfeitos, mas nos esquecemos de que aquele outro ali também é. E olha o que diz aqui Emmanuel. Buscam Jesus fazendo idolatria em derredor de seus intermediários humanos. Nós não podemos nos esquecer disso. Todos nós somos humanos e a nossa condição humana já traz para nós essa ideia de que nós podemos errar, de que nós podemos falir, de que nós somos falíveis e que em algum momento da nossa vida nós vamos errar. Ou é uma palavra, ou é um ato, ou é um pensamento, ou é uma interpretação, mas em algum momento da nossa vida nós vamos errar porque nós somos humanos. E nós não podemos colocar o peso da perfeição nos ombros dos intermediários humanos de Jesus. Vamos nos lembrar que lá, a gente sempre repete porque é sempre importante, a questão 625 do Livro dos Espíritos diz para nós que Jesus é o tipo mais perfeito com o qual nós tivemos contato. E por isso, ele é nosso guia e modelo. O que Jesus nos exemplificou? O que Jesus deixou para nós de herança? Ele não deixou rebeldia, ele não deixou lamentação, ele não deixou reclamação, ele deixou sempre coragem, sempre força, sempre bom ânimo. E além desses intermediários humanos, que Emmanuel coloca aqui como sendo o padre, o pastor, o médium, nós podemos observar que ele coloca várias características positivas deles. São caridosos, sinceros, atentos, nobres, abnegados, diligentes. Mas eles não estão próximos de Jesus. Por quê? Porque eles são humanos, assim como nós também o somos. É importante nós nos lembrarmos disso. Nós não podemos colocar o peso da perfeição nos ombros de alguém que jornadeia conosco, que passa pelas mesmas dificuldades que nós mesmos estamos passando. E ele diz aqui, o que é muito importante para todos nós e que é um alerta. E quase sempre, aqueles que o acompanham, nós que seguimos, aqueles que são os intermediários humanos, de Jesus, nós que sempre o seguimos, por força da invigilância deles ou da inexperiência deles, basta que eles cometam mínimos erros. Essa é a palavra, é o adjetivo que Emmanuel usa. Mínimos erros. Eles erram um pouquinho. E o que nós fazemos? Nós nos retiramos apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O que é isso? Deserção. Seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja dentro da doutrina espírita, seja em qualquer outro lugar, em qualquer outro tipo de centro espiritualista. Se nós saímos, abandonamos o serviço espiritual porque alguém de lá errou, nós estamos desertando do trabalho. E estamos desertando de um trabalho que não é para o outro, é um trabalho para nós mesmos. Aqueles que estão ao nosso redor, eles funcionam para nós como se fossem lixas. Eles vão nos moldando, eles vão nos ajustando, eles vão sempre nos convidando a melhorarmos a nossa postura, a melhorarmos a nossa fala, a melhorarmos e aprimorarmos o nosso sentimento, a melhorarmos, aprimorarmos as nossas habilidades sociais. E essa habilidade social, ela tem que estar baseada no amor
porque foi isso que Jesus nos ensinou, o amor. Então, companheiros, se nós, por acaso, tivemos alguma decepção, alguma desilusão com alguém dentro do nosso meio religioso, não vamos abandonar a religião por causa disso. Olha a última frase que Emmanuel deixa para nós. Não ouvides, ou seja, não se esqueça de que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Não nos iludamos com os cristãos, porque os cristãos somos nós. E nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas. Nós não podemos exigir do outro aquilo que nós não temos. Como que eu vou exigir do outro uma perfeição que nem eu mesma tenho? Eu preciso ter esse olhar de empatia e perceber que o outro também está na mesma caminhada. Ele também está tentando carregar a cruz dele, porque a cruz pesa. Ela é minha, mas ela pesa. Não podemos nos esquecer disso. Então, companheiros, esse é o convite que eu deixo nesse vídeo de hoje, para que nós tenhamos um olhar um pouquinho mais empático, um pouquinho mais generoso com o outro, porque nós também, certamente, vamos precisar que o outro tenha um olhar um pouquinho mais empático e um pouquinho mais generoso para conosco. Agradeço demais a atenção. Até o próximo vídeo. Paz e luz.